Bom, muito bom dia a todos. Quero começar por agradecer a Jerónimo Martins o honroso convite que me fez para estar aqui presente e vir aqui, no fundo, tentar contar uma história, a história da Floresta da Serra do Açor, um processo, um projeto que vem de uma tragédia, como terão a oportunidade de perceber a partir daquilo que vos vou transmitir. Vamos começar por dizer também que este é um processo que tem uma pretensão muito forte, a pretensão de afirmar a resiliência, a reconstrução e principalmente a esperança no nosso território. Estamos a falar de um território que ciclicamente é afetado por grandes incêndios, considerando aquilo que são as designações atuais. Estamos a falar objetivamente de territórios e de zonas em que se faz sentir de uma forma muito vincada aquilo que é a floresta mediterrânica, portanto, verão muito quente, vegetação muito espontânea, muito abundante e, portanto, isso cria às vezes as condições adequadas para a questão dos incêndios. Bom, mas concretizando, queria dizer-vos que em outubro de 2017, em pouco mais do que 48 horas, ocorreu na região centro de Portugal um grande incêndio, ou vários grandes incêndios que no total danificaram mais de 240 mil hectares. Para termos uma ideia da dimensão, estamos a falar de uma área que naturalmente teve impacto em vários municípios, mas estamos a falar de uma área que corresponde, grosso modo, àquilo que é 24 vezes a área do município de Lisboa. Portanto, não estamos a falar de uma área pequena. Foi um mega incêndio, ou foram megas incêndios, como ficou na terminologia, com esta área toda ardida na região centro, com mais de 50 vítimas mortais. Foi a maior tragédia de que há registro na região. E no caso do concelho que represento, um concelho do distrito de Coimbra, o concelho de Arganil, o impacto foi significativo, quase 70% da área do concelho foi impactada por estes incêndios. Fomos impactados por mais do que um incêndio, neste mesmo período de pouco mais do que 24 horas, com as consequências que podem perceber em termos de impacto no território. Foi a partir, no fundo, desta tragédia que com um desafio que nos foi lançado pelo Sr. Pedro Soares dos Santos, começámos a trabalhar num projeto diferenciador, um projeto que abandona aquilo que é a floresta de produção como estamos habituados a vê-la, que tem muito a ver com a reintrodução das espécies autóctones, e é um projeto diferenciador porque, ao mesmo tempo que tem uma dimensão muito significativa, são mais de 2.500 hectares. Considera efetivamente aqui uma parceria alargada entre um município, neste caso o município de Arganil, uma escola do ensino superior, e esse era um pré-requisito, o requisito da validação pela Academia, e queria aproveitar aqui também para cumprimentar e agradecer à Escola Superior Agrária e particularmente ao Politécnico. Tem aqui também o professor José Gaspar, que connosco trabalhou neste projeto, a parceria que foi possível, no fundo, montar, com o financiamento no âmbito do mecenato e da responsabilidade social do Grupo Jerónimo Martins e também, no fundo, com o aporte de espaços que foram impactados por estes incêndios, que já não eram geridos de forma profissional, vá lá, ou séria, há muito tempo. São basicamente espaços comunitários que nós em Portugal designamos por baldios, e estão também algumas propriedades privadas de duas entidades públicas, neste caso do município de Arganil e de uma junta de freguesia. Trata-se de um modelo completamente diferenciado de tudo aquilo que estamos habituados a ver, pelo menos no nosso país, a ver em Portugal, e é efetivamente aqui também uma tentativa disruptiva de mudar este paradigma. Em termos muito sintéticos, trata-se de um projeto que, como disse há pouco, tem uma área de intervenção já neste momento protocolada com mais de 2.500 hectares,
com o financiamento assegurado pelo Grupo Jerónimo Martins há 40 anos. Portanto, estamos a falar efetivamente de um projeto de longa duração. Estamos a falar de floresta que, pelas suas características, sendo autóctone, o crescimento também é mais lento. Abrange a plantação de sensivelmente 1.800.000 árvores, com 18 modelos de silvicultura e, portanto, aqui houve um cuidado muito grande também da Academia de aconselhar as melhores soluções de acordo com as características do solo, de acordo com as orientações, portanto, tudo aquilo que são características do território que fazem, no fundo, depois a diferença no sucesso ou no insucesso destes projetos. Bom, aqui este mapa, esta planta representa o município de Arganil. As áreas que estão ali mais amareladas ou alaranjadas, no fundo, são as áreas de intervenção. Como perceberam daquilo que disse há pouco, são mais de 2.500 hectares. Grosso modo, corresponde a 10% da área florestal do concelho de Arganil. Este exercício, o exercício técnico de que vos falei há pouco, que teve a parceria do Instituto Politécnico de Coimbra através da Escola Agrária, foi um exercício de muita minúcia do ponto de vista do desenvolvimento do plano de gestão florestal. Foram identificadas 146 parcelas homogéneas, cada uma delas com o seu modelo de intervenção. Aqui apenas é a representação gráfica de uma dessas 146 parcelas, onde podem perceber aquilo que são as áreas relacionadas com a beneficiação da vegetação das galerias ripícolas, portanto, aquela que está nas linhas de água, daquilo que é também o assegurar das faixas de gestão de combustíveis, quer ao nível da rede primária, quer ao nível da rede secundária de proteção contra incêndios, e depois, naturalmente, aquilo que tem a ver com as intervenções florestais que foram quase na tua totalidade consideradas como desejavelmente de povoamentos mistos, considerando aquilo que são as características do território, conjugando sempre uma espécie autóctone, ou carvalho, ou castanheiro, ou medronheiro, ou eventualmente bétula, conjugando estas intervenções, na maior parte dos casos, com estes povoamentos mistos, com pinheiro bravo, nos primeiros anos, a considerar os primeiros anos, até que estas plantas autóctones possam vingar, havendo a pretensão de, ao fim de uma década, do pinheiro bravo poder ser retirado e ficarem só as plantas autóctones. Os objetivos que consideramos e que identificamos neste projeto, desde logo, trata-se de uma gestão de paisagem, a arborização já referida de mais de 2.500 hectares. Há um impacto muito grande calculado naquilo que tem a ver com o sequestro do carbono e há efetivamente aqui também nesse capítulo um impacto significativo. Uma área dedicada para a silvopastorícia, que representa 12% da área de intervenção, 5% da área de intervenção respeita a defesa da floresta contra incêndios, 23% da área de intervenção reportam à proteção do solo e da água e temos então 60% de todo este espaço, destes 2.500 hectares, que são dedicados a madeira, portanto madeira de qualidade, cortiça, medronho e produtos de elevado valor de mercado, como é o caso do mel e dos cogumelos silvestres. Este gráfico, basicamente, aquilo que representa são os cálculos efetuados naquilo que tem a ver com o sequestro do CO2 e, portanto, e o armazenamento de carbono. Conseguimos calcular aqui um impacto muito significativo de 45 milhões de toneladas de CO2 no horizonte do projeto. E estamos a falar de espécies que têm um período de vida muito longa. Foi feita na altura também a mensuração económica deste impacto. No fundo, são os créditos de carbono que permitem viabilizar, se quisermos ver desta maneira, do ponto de vista do exercício financeiro, que permitem viabilizar uma intervenção com estas características, porque com uma floresta autóctone, nos cálculos típicos que são feitos há 25 anos, não seria possível, efetivamente, justificar a viabilidade de uma floresta com estas características.
Aqui aquilo que faz efetivamente diferença é mesmo o sequestro de carbono. Em termos de execução de projeto, aquilo que foi definido também tecnicamente é que era aconselhável fazer as intervenções de uma forma calendarizada, entre 6 a 7 épocas de intervenção, ou seja, 6 ou 7 campanhas correspondentes a 6 ou 7 anos. Neste momento, o projeto está a sensivelmente 50% de execução e conseguem ver aqui também na planta, conseguem ver aquilo que está executado e em execução, bem como aquilo que ainda está programado, mas sem estar ainda em execução. Neste momento estão em simultâneo 5 contratos a ser executados em estádios diferentes, alguns já com as plantações completamente feitas, já em fase de retancha ou de controle da vegetação espontânea. Portanto, temos aqui já quase 5 anos 4 anos e meio de trabalho, já com alguns resultados, como podem também perceber pelas fotografias que vão aparecendo. Em termos numéricos, estão já mais de 1.150.000 árvores plantadas e sensivelmente 1.000 hectares intervencionados. Naquilo que tem a ver com as questões ambientais, no fundo também sublinhar aquilo que está relacionado com a recuperação ecológica. Há um esforço, como já disse há pouco, muito grande com a questão da paisagem. Portanto, este também é um projeto de construção de paisagem, de valorização paisagística, mas também de produção florestal sustentável e, naturalmente, de mitigação das alterações climáticas. Eu não o disse há pouco, mas uma das recomendações que estamos a seguir e que consideramos nesta intervenção é também a instalação de áreas significativas de sobreiro, uma espécie mais adaptada a zonas do território mais quentes, com um clima mais adverso, mas aqui já num exercício de antecipar também o cenário que é incontornável das alterações climáticas e, portanto, antecipando também esse exercício. É um processo que está totalmente alinhado com aquilo que são os princípios do Programa de Transformação da Paisagem, com a Estratégia Europeia para a Biodiversidade 2030, com a Lei do Restauro da Natureza de 2024 e com o roteiro para a neutralidade carbónica. Se me permitem aqui também dizer e destacar aquilo que é o caráter exemplar, do ponto de vista de servir de exemplo para outros projetos que possam acontecer nos territórios e particularmente em Portugal. É um projeto que, como já perceberam do que disse há pouco, conjuga várias valências, é multifacetado, mesmo na sua governança integra vários níveis de decisão e, portanto, é um modelo inovador e que é replicável, tem um impacto real no território, é um compromisso de longo prazo, tem aqui aspectos de inovação técnica que já referi há pouco, nomeadamente este que tem a ver com as espécies mais resistentes aos fogos e com capacidade autorregenerativa. Também este aspecto que referi dos povoamentos mistos é muito significativo e dizer também que neste momento, com estas características de floresta autóctone, é o maior projeto que está a decorrer atualmente em Portugal. Eu costumo dizer que é o projeto mais bonito de intervenção florestal que está a acontecer no nosso país e digo com algum orgulho. Temos também envolvido a comunidade, quer a comunidade académica, quer a comunidade local, em algumas ações de sensibilização, que vão desde o Dia Mundial da Floresta e Internacional, Dia Mundial Internacional da Floresta, o Dia da Floresta Autóctone, também o aniversário do projeto. Convidamos sempre as escolas, essa é também uma oportunidade de sensibilização para os alunos, mas há também aqui uma intervenção muito próxima do Instituto Politécnico de Coimbra, que também tem direcionado alguns alunos, alguns formandos, particularmente ao nível de mestrado, para acompanharem este projeto e desenvolverem também algumas propostas de intervenção. Também temos aqui uma parceria, que esta já de foro totalmente académico, uma parceria também com a Universidade
de Harvard, através de uma académica que tem raízes, ou que é portuguesa, de nacionalidade, mas que tem também aproveitado este projeto para disseminar aquilo que entendemos como sendo uma boa prática. Posto isto, também não posso deixar de vos dizer uma coisa, e esta é a constatação, caro professor José Gaspar, mesmo quando os modelos são bons, são os recomendados por toda a bibliografia técnica, quando as boas práticas são as melhores. E posso referir que no último inverno fizemos a última operação de gestão de material vegetativo. Mesmo quando tudo é bem feito, nós estamos a falar de uma área que acarreta, que aporta um nível de risco diferenciado da generalidade das outras atividades. E em 2025, nos incêndios de 2025, não fugimos a esse risco, não conseguimos fugir a esse risco. É verdade que da área já intervencionada, este incêndio, que é o maior incêndio de Portugal até à data, que passou pelo Concelho de Arganil, mas foi para outros municípios ali também próximos de Arganil, mais de 65 mil hectares num único incêndio, quase 2 semanas de fogo, e este incêndio teve um impacto também nas intervenções que já foram executadas. E mentiria se vos dissesse que, no momento, não sentimos algum desânimo. Confesso que foi uma espécie de, como dizemos aqui em Portugal, uma espécie de soco no estômago e, portanto, foi um momento difícil, mas também percebemos, e aqui na articulação que fizemos com o Grupo Jerónimo Martins, na pessoa do Sr. Pedro Soares dos Santos, que só havia uma forma de olharmos para mais esta adversidade, era ultrapassá-la tal como já ultrapassámos outras tantas no passado. E, portanto, é neste espírito e com este exercício que estamos a olhar para estas consequências deste incêndio de agosto de 2025. Mas há aqui também um aspecto de que vos queria falar, e este é, porventura, o mais relevante. Nós estamos a falar de uma área que teve intervenção nas primeiras plantações que fizemos, há 4 anos e meio. Portanto, ainda não estamos a falar ainda de plantas adultas, longe disso, mas aquilo que podemos já perceber é que este tipo de intervenção, esta reintrodução desta variedade de floresta, ou destas variedades, pode fazer de facto toda a diferença. Estamos a falar, como já perceberam, de floresta ainda muito jovem, mas ainda assim podemos perceber, e estamos já a constatá-lo, e serve também como laboratório nos trabalhos que estamos a fazer, que há rebentação vegetativa e será sempre possível aproveitar, agora nas operações que serão feitas a seguir, mas é possível aproveitar aquilo que ficou já no território das primeiras intervenções que foram efetuadas. Significa isto que podemos dizê-lo, podemos afirmá-lo, que se confirma a eficácia do modelo que foi escolhido, um modelo de intervenção, de reintrodução, como disse há pouco, de espécies autóctones mais resistentes ao fogo e com esta capacidade de autorregeneração, e aquilo que podemos perceber é que escassas 2, 3 semanas após o incêndio já havia rebentação vegetativa. Significa isto também, comprova também isto outra coisa, é que o paradigma que tínhamos no território e que estamos a alterar com este modelo de intervenção de pinheiro, exclusivamente de pinheiro bravo e matos, deve de ser, de facto, alterado, numa abordagem similar àquela que estamos a seguir, e os resultados estão, de facto, a ser demonstrados. Eu costumo dizer que este é um projeto, e estou quase a terminar, este é um projeto que estamos a fazer, que estamos a implementar e que claramente já não vai ficar para mim, dificilmente ficará para as minhas filhas, ficará certamente para os nossos netos, porque estamos a falar, como disse há pouco, de espécies de crescimento muito lento, que só chegam à idade adulta, aos 40, 50, 60 anos, e, portanto, esta é a abordagem que eu costumo fazer. Se quisermos recorrer a este provérbio grego, podemos dizer que uma sociedade avança verdadeiramente quando alguém planteia árvores,
mesmo sabendo que nunca se vai sentar debaixo das suas sombras. É isto que estamos a demonstrar. Eu queria agradecer mais uma vez esta oportunidade, dizer que, como se faz muitas vezes nestas apresentações, há um resumo. O resumo, a síntese de quase tudo aquilo que acabei de dizer está na forma de vídeo e vou-vos deixar então com esse vídeo. Muito obrigado. O projeto de Floresta da Serra do Açor nasceu no rescaldo dos incêndios de 15 e 16 de outubro de 2017, uma tragédia que assolou toda a nossa região. Os incêndios voltaram a espalhar a morte e o desespero. The wildfires that began spreading across this mountainous region late last night spared nothing in their path. Bombeiros e voluntários se arriscam no combate às chamas. In Portugal wurden insbesondere in den Sommermonaten immer wieder Waldbrände. Depois dos incêndios de 2017, passei aqui e fiquei profundamente perturbado. E depois olhámos para isto e valia a pena. Não podíamos ficar indiferentes. É crucial para o país levar a prevenção e a preparação das florestas para o futuro das áreas ardidas, levá-las mais a sério do que abandoná-las como têm abandonado. Este projeto, ao ser viabilizado com a tomada de decisão de um financiamento de 5 milhões de euros num só projeto de grande dimensão, ele viabilizou um modelo novo, um modelo de intervenção florestal inovador e virtuoso no nosso país. Quase nada do que nós estamos a fazer no campo se enquadra naquelas que são as soluções mais imediatas de uma silvicultura intensiva tradicional, fruto também da degradação do terreno, das características do terreno. Muitas das soluções mais óbvias e mais imediatas e mais comuns de ver em projetos de grande dimensão, quase nada disso é aplicável na Floresta da Serra do Açor. E então obriga-nos constantemente em procura de soluções para atingirmos os nossos objetivos. Estas características fazem dele um projeto cujos resultados podem ser replicados e estão a ser replicados. O projeto FSA é um projeto de restauração ecológica ao nível da paisagem, não só pela sua dimensão espacial, ocupa uma área de cerca de 2.500 hectares, com uma abordagem seguida e ao planeamento da arborização e à sua execução de 40 anos. Portanto, a vertente ecológica, a vertente social e a vertente económica são importantes. Como responsável por esta comunidade dos baldios de Lomba, Nogueira e Abeleira, preocupava-me muito o estado em que se encontrava a floresta abandonada. Tornava-se perigosa precisamente por causa dos incêndios. É realmente uma satisfação enorme ter surgido este projeto que a Câmara Municipal de Argarida abraçou e soube arranjar os parceiros que interessavam, que transforma a paisagem da nossa serra e penso que realmente o projeto tem futuro. Aqui nos Cepos e Casal Novo, a Floresta da Serra do Açor está a gerir muito bem este projeto. Nós estamos a instalar espécies com folhosas que sejam resistentes ao fogo, que nos dão segurança para podermos habitar a aldeia e não ter medo dos incêndios. Se não fosse esse apoio e se nós não abraçássemos esse projeto, a nossa floresta estava abandonada. Não há vida sem natureza, sem floresta, sem vegetação, sem verdura. Não temos vida. Conforme nós herdamos este património, eu acho que é a nossa obrigação deixar um património idêntico para as gerações futuras. E eu acho que só tem a ganhar com este projeto. Este é o projeto de intervenção florestal mais bonito que está a acontecer no país, que integra a componente política da autarquia, integra a parceria do ponto de vista do mecenato de um dos maiores grupos empresariais do país, o Grupo Jónio Martins, e conta com a Academia, que no fundo ajudou-nos a definir as soluções técnicas de intervenção para este projeto que ficará para além da nossa permanência na Terra, que ficará para os nossos filhos, para os nossos netos. O que é que este projeto representa para mim? Para mim, representou, no fim da minha carreira, uma oportunidade única de constituir um laboratório vivo de gestão florestal ao nível da paisagem. É um projeto que já foi reconhecido em termos técnico-científicos pelos seus pares, designado como um bom exemplo a implementação do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e uma oportunidade ímpar de permitir aos nossos alunos consciência social da sua profissão,
sempre tendo como objetivo o problema da adaptação da floresta às alterações climáticas e a necessidade de produzir uma paisagem resiliente no futuro.